Hoje eu quero falar sobre a mente do ser humano. E eu gostaria de fazer um paralelo com a Bíblia, a palavra de Deus, porque a nossa mente é onde nós temos um campo muito aberto e podemos aceitar coisas positivas e coisas negativas. Existem pessoas que têm uma facilidade enorme de aceitar pensamentos negativos. Então, os pensamentos positivos, eles acabam não tendo força na sua mente. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos. Então veja só, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. É isso que nós acabamos de ler. Ora, por que é importante a unção? Por que Deus, a palavra faz referência, Deus ungiu a Jesus de Nazaré? Por que é importante a unção? Qual é a importância da unção? Já vamos saber e vamos meditar dentro disso, a importância da unção. Mas você precisa, sobretudo, enxergar que uma pessoa ungida, ela não é melhor do que aquela que não foi ungida. Mas a diferença é que a unção dá a ela crédito, tá? Vai dar a ela credibilidade no mundo espiritual, uma credibilidade que sem a unção não vai funcionar. A pessoa precisa ser ungida por Deus para que ela possa enfrentar as suas batalhas espirituais e vencer. Preste bem atenção. Se o ungido, ele tem uma mente diferente, porque ele foi ungido por Deus, então ele não pode pensar como outras pessoas que não foram ungidas, porque a unção tornou a mente dele diferente. Mas entenda, ser ungido é ter o sobrenatural em nós, Bispo Márcio. É isso que eu estou dizendo? É exatamente isso. Você passa a possuir o sobrenatural. O ungido, ele tem uma mentalidade diferente. Ele tem uma mente diferente. O ungido, ele tem um coração diferente. Ele tem atitudes diferentes. Por quê? Porque ele é ungido, ele foi ungido. O pecado, ele reside em nós, porque nós somos seres humanos. Mas ele não reina em nós. O pecado reside, mas não reina. Quando o pecado reina, então a pessoa ela é dominada pelo pecado, ela é escrava do pecado. Quando o pecado ele vem a reinar nela. Mas quando você tem a unção de Deus, você possui essa unção, então essa unção impõe derrota ao pecado. Porque você tem capacidade espiritual, uma vez que você foi ungido, tá? De prevalecer sobre o pecado, de prevalecer sobre aquilo que te afasta de Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 27, a palavra diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Quer dizer, a palavra afirma que a unção, ela nos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa. Então você vê que a unção, ela nos ensina. Ensina o quê? Ela nos ensina a perseverar nos momentos difíceis. Ela nos ensina a continuar acreditando mesmo sem entender. Não é? Você acreditar contra as esperanças, as chances elas são zero. A esperança, humanamente falando, zero. Mas a unção ensina você a continuar crendo que alguma coisa vai acontecer. A unção nos ensina
a perseguir as promessas de Deus, porque existem promessas que acontecem rápidas, existem promessas que elas demoram mais, não é? E a unção, ela nos ensina. A unção nos ensina que a salvação, ela é eterna, sobre tudo, sobre todas as coisas. Então você vê, você vai comparando, e você então consegue ter uma noção, uma ideia do que é a unção. Por que nós permanecemos firmes? Por causa da unção. Por que nós permanecemos na fé? Por causa da unção. A tentação, ela vem quando a pessoa está sozinha. A prova que passamos, situações difíceis que vivemos, é a unção de Deus que sustenta. Então, não basta a pessoa pensar assim, então eu tendo a unção, está tudo resolvido. Não, não basta ter a unção, tem que estar na unção, tá? Não basta só ter a unção, tem que estar na unção. Quando estamos na unção, nós permanecemos. A unção, ela nos ajuda a não desanimar, a unção, ela nos ajuda a não cair em tentação, a permanecer aliado do seu Senhor e Salvador. Com a unção, nada nem ninguém derrota você. Escute o que eu estou falando. Com a unção, se você tem a unção, nada nem ninguém pode derrotar você. E daqui a pouco eu vou estender as minhas mãos e vou abençoar a sua vida para que Deus derrame essa unção sobre você num ato de fé. Escreva aqui nos comentários, eu quero ser ungido. Ou escreva aqui, eu quero unção. Coloque aqui nos comentários agora, eu quero a unção. Porque a unção, ela faz a diferença. Essa é a mente do ungido. Qual é a mente do ungido? Se a pessoa está na unção, não há ninguém que convença ela que ela não é de Deus. Se a pessoa está na unção ungida, não há ninguém que faça ela retroceder. Então isso é muito importante. Essa é a mente do ungido e é isso que o ungido tem no coração. Então o pecado reina no incrédulo, mas o pecado não reina no ungido de Deus por causa da unção que ele tem, por causa da unção que ele recebeu. Pergunta que eu faço a você, você é ungido? Diante de tudo que nós falamos, você chega à conclusão que você já é ungido, e graças a Deus por isso, ou ainda não e deseja essa unção? Eu estendo as minhas mãos em direção a todos vocês e eu os abençoo, e que a unção do Senhor esteja sobre a vida de todos esses que nos acompanham nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu profetizo a unção de Deus sobre a sua vida. Se esse vídeo lhe ajudou, compartilhe o link dele com seus familiares, parentes, amigos e não esqueça de dar o joinha, o like, gostei.